A primeira coisa que você tem que fazer para que isso se concretize é definir um objetivo claro e alcançável para o seu processo. Sabe aquela frase de quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve? E é exatamente isso que eu quero falar para você. Se você tem um objetivo, né? Como, por exemplo, eu quero entender conversas básicas até a data tal. Ou eu quero assistir esse final de semana um filme sem legenda. Isso não só te dá uma direção, mas isso também te ajuda a clarear o que você precisa fazer, né? Isso faz com que cada minuto de estudo seu tenha um propósito. É diferente de você só sentar para estudar. E esse propósito não precisa ser uma coisa gigantesca, né? Essas metas que você for colocando não precisa ser algo tão absurdo. Pode ser, por exemplo, esse final de semana eu vou aprender 10 frases e vou falar elas perfeitamente. Pronto, isso já vai te colocar em movimento, porque você vai estar pensando, ao invés de alcançar a fluência inteira, alcançar essa parte, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa. E assim você vai somando. Agora eu quero falar com você de rotina, né? Eu sei que rotina às vezes parece uma coisa chata, mas quando a gente começa a ressignificar, a gente entende que a rotina é o segredo pra gente conseguir as coisas na vida, né? Principalmente para você começar a aprender uma coisa nova. Então, se você conseguir dedicar pelo menos, sei lá, 1 hora por dia, você tem 1 hora por dia. Garanto que você tem. Se você começar a colocar 30 minutos, vamos por 30 minutos, você já vai começar a perceber uma diferença, uma mudança absurda. E quando eu falo para você fazer um pouco por dia, é porque eu sou totalmente contra você fazer uma maratona de estudos, né? Então, divide esse bloco grande de estudo que você geralmente faz, sei lá, 4 horas de estudo só no sábado, divide em blocos menores, né? Pega 20 minutos na segunda para leitura, 20 minutos na terça para escuta, 20 minutos na quarta para escrita, 20 minutos na quinta para fazer prática, né? Para falar de verdade. Olha como isso vai deixando o seu aprendizado picotado, mas em continuidade, e vai deixando também o seu processo mais dinâmico, né? Isso vai evitando com que você se frustre, vai evitando para você também um cansaço mental, né? E aí o cansaço mental no processo de aprender inglês é o que faz muitas pessoas desistirem. Existe uma técnica muito incrível que eu aplico aqui com os meus alunos, que é a técnica da imersão, né? Como é que funciona isso? É você literalmente pegar e transformar o seu mundo atual em inglês sem você precisar sair do Brasil. Então, o mais simples e mais bobo é você pegar e começar mudando o idioma do seu celular, né? Então, muda aí o tipo de conteúdo que você consome nas redes sociais, né? Começa a ver vídeos mais de gringos em inglês, falando sobre assuntos que sejam do seu interesse. Assim você vai começar a forçar a sua mente a lidar com o inglês o tempo inteiro, né? E consequentemente, isso vai se familiarizando para você e vai acelerando o seu aprendizado. Porque você vai meio que vivendo como se você estivesse ali mergulhado no idioma, sem precisar sair do seu bairro. Uma dica bacana é que você pegue um canal, uma série, alguma coisa, sei lá, no YouTube, de graça também, que você goste, que seja prazeroso para você, e comece a assistir, só que com as legendas em inglês, né? Então, a cada dia que você for tentando, você for buscando novos conhecimentos, novas palavras, isso vai entrando mais no seu entendimento de contexto sem depender da legenda. Então, olha que interessante. Uma outra dica incrível é que você crie um ambiente que favoreça o seu aprendizado. Isso parece bobo, mas é muito importante. Por quê? Porque se você não tem um ambiente calmo, se você não tem um caderno, se você não tem uma luz agradável, né, uma caneta, ou, sei lá, um computador para você fazer as suas anotações, isso tudo pode atrapalhar o seu processo de aprendizado. E aí o seu simples ato de pegar, de anotar, de mentalizar, de raciocinar ali o que você está aprendendo, faz com que o seu aprendizado vá se concretizando ao longo do tempo. E é muito importante você se lembrar que o segredo para falar inglês não é o ponto final, mas é a consistência. Não adianta você estudar 4 horas só no sábado e amanhã você não estudar nada, ou durante a semana você não fazer nada. Um pouquinho por dia que você fizer ali vai te trazer um resultado muito maior, muito melhor também a longo prazo. Então, quando você pega, define ali, desenha o seu objetivo e isso fica claro para você, você começa a ajustar a sua rotina. Naturalmente, o seu processo de aprendizado vai se tornando muito mais produtivo e muito mais prazeroso. Então, uma estratégia legal que você pode adotar é focar em vocábulo, né? Quais são os vocábulos mais utilizados no inglês? Aí você pega lá 500, 1000 expressões ou palavras que parece muita coisa, mas com essas palavras você começa a ter um entendimento de 80% das conversas do dia a dia. E aí você só começa a montar as peças, as palavras. É como um quebra-cabeça, né? Você aprende ali as peças principais, você vai entendendo ali os pequenos detalhes, como que eles vão se encaixando, como que eles vão fazendo sentido juntos. Então, sei lá, se você tá hoje no zero, não sabe por onde você começar a estudar inglês,
pega uma lista pronta na internet, sabe? Tem um monte de aplicativo gratuito também para ajudar. Vem pro meu curso, faz um investimentozinho, que é pequeno, mas é extremamente enriquecedor. Então você começa a aplicar isso e aprender palavras como get, como go, como make, como take, como know. E aí você somente precisa combinar elas em frases, você começa a entender contextos, formas de aplicação. Então essa é a primeira grande dica, você pegar os principais vocábulos e começar a montar quebra-cabeça com eles, né? Outra dica fundamental que eu falo para os meus alunos, eu foco muito com os meus alunos, é trabalhar phrasal verbs, né? Phrasal verbs e expressões idiomáticas. Esses dois assuntos acabam parecendo um terror na vida de quem está aprendendo inglês. Mas ao mesmo tempo em que eles podem ser um terror, eles são um grande atalho para que você consiga naturalizar o seu idioma. Então, phrasal verbs como take care, que é você cuidar de algo, né? Você prestar atenção em alguém. Por exemplo, give up. Give é o verbo dar, mas give up é você desistir, né? Hang out. Hang é você pendurar alguma coisa, mas hang out faz o sentido de você passear, de você sair. Então olha como são expressões úteis que aparecem em qualquer conversa do dia a dia e vai trazendo para você essa naturalidade maior, né? Vai fazendo com que você esteja mais conectado com o idioma. E aí uma dica de ouro para essa questão dos phrasal verbs é você não só pegar o significado deles isolados, né? Como give up, ok, desistir. Mas você começa a aplicar eles em contextos, em frases. Então, por exemplo, ao invés de você só botar o give up como desistir, você começa a aplicar ele numa frase tipo assim: I won't give up on English. Olha, I won't give up on English. Eu não vou desistir do inglês. Olha como isso vai fixando mais o seu aprendizado de uma maneira prática, de uma maneira que se conecta com algo para você. Uma outra técnica sensacional, essa é incrível, é você praticar perguntas e respostas com você mesmo. Essa é definitivamente um processo de estudos que você pode pegar, começar a aplicar hoje sozinho. Isso você não vai gastar nem um centavo. Você pega material na internet e começa a aplicar com você. Sei lá, pega frases simples como What's your favorite food? Ou, sei lá, what you did in the weekend, what you did yesterday. E aí você começa a entender o que essas perguntas querem te passar, começa a criar frases, começa a responder, começa a falar em voz alta, começa a ver, né, como se pronuncia. E aí você entra nessa prática de escrita, nessa prática de fala, nessa prática de pronúncia. Olha como isso vai estimulando o seu inglês, a sua capacidade de pensar em inglês, né? Isso vai estimulando a sua confiança no idioma. E uma dica muito legal é você, enquanto faz isso, gravar você mesmo. Grava suas respostas, grava os áudios falando as frases. Por quê? Porque é meio estranho você ouvir a sua própria voz, mas esse processo vai te ajudar a lapidar literalmente pontos que você precisa, né? Então você vai ver ali os seus ajustes que você precisa fazer na pronúncia, comparando com algum nativo, né? Então, não tô falando legal, vou repetir. Ou não tô falando tão fluido, tô muito travado. Aí você começa a melhorar os seus pontos. Outra dica extremamente valiosa é que você... Gente, eu falo muito repetição espaçada, né? Nunca duvide desse poder de estudo, de você revisitar algo que você já aprendeu. Então, sei lá, no final da semana, né, que você pegou segunda, terça, quarta, quinta, fez 20 minutinhos, na sexta, pega ou no sábado, dedica um tempinho ali pra você recapitular tudo que você aprendeu. Frases novas, expressões novas, exercícios que você já fez. Porque não adianta você só ficar acumulando conhecimento. Não, você tem que revisitar ele, você tem que fortalecer o que você já aprendeu. Porque a memória, ela é literalmente como um músculo. Quanto mais você revisa, mais forte o músculo fica. E é igual na academia, quanto mais peso você puxa, mais forte o seu músculo vai ficando. E aqui a gente entra nessa parte, que é uma coisa que muita gente ignora, né? Mas que também é fundamental. Fazer essa revisão e ter também um processo de escuta ativa. Não é só sobre você ouvir, sobre você acumular conhecimento, sobre você ter muitos inputs, mas é você ouvir com atenção, prestando atenção em detalhes ali, né? Como que fala, como que é a entonação das falas, como que eles pausam ali nos momentos, como que é o ritmo de fluência. Olha como isso vai te ajudando a entender melhor como falar inglês. Isso ajuda você a ter uma evolução auditiva, né? Isso dá para você um ajuste na sua pronúncia, porque você vai vendo o formato de falar. Lembra sempre disso, isso é uma técnica chamada shadowing. Você imitar o ritmo dos nativos é um dos maiores segredos que eu usei durante a minha vida para você soar mais fluente, para você soar mais natural. E por último, mas não menos importante, é que você se divirta nesse processo.
né? Então pega uma série que você adora, né? Uma música que você gosta de cantar. Começa a aprender inglês com isso, porque quando o seu aprendizado se transforma em alguma coisa prazerosa, seu aprendizado começa a se desenvolver sem muito esforço. E aqui é onde a mágica vai acontecendo. Bom, já te expliquei várias estratégias, vários formatos de estudos que você pode aplicar no seu dia a dia. Mas existe uma outra coisa que tá aqui, ó, acima de tudo isso, que é você ter consistência, é você ter paciência e, acima de tudo, eu acredito que seja você confiar no processo. Por quê? Primeiro vamos falar da consistência, né? Muita gente aqui, muitos dos meus alunos pecam nessa questão. É aqui que eles tropeçam. Por quê? Porque não adianta você estudar muito em um dia e depois você sumir por uma semana. Não. Você aprender inglês, cara, é você literalmente cuidar de um pet. Você tem que estar todo dia ali tendo aquele cuidado, fazendo aquela visitação, fazendo aquela alimentação. Então, mesmo que você tenha pouco tempo, cara, 15 minutinhos, 30 minutinhos por dia você tem. Se você for consistente fazendo todos os dias, é impossível o progresso não aparecer. Divide seu tempo em pequenos blocos, né? Então, por exemplo, você faz 10 minutos ali de vocabulário para você aprender novas expressões. E aí depois você pega e coloca, agora eu vou fazer 10 minutinhos de escuta. Vou colocar um vídeo para mim poder trabalhar a minha escuta enquanto eu faço a leitura da legenda. Olha que interessante como você vai tornando um estudo mais dinâmico, né? Parece que é pouco, 10 minutinhos, mas quando você vai fazendo isso todo dia, isso vai se transformando num crescimento exponencial, porque se você faz isso 1% por dia, você melhora 365% do seu inglês por ano. Isso de fazer 1% por dia vai ligando na ideia de você ter paciência também, né? Porque muita gente quer pra ontem, a gente quer aprender um idioma em 1 mês ou 6 meses. Mas não, você aprender um idioma não é uma corrida de 100 metros, né? Não é uma coisa que tem uma linha de chegada e você vai avançar. Muito pelo contrário, isso te trava, porque você fica pensando só no resultado geral e aí você nunca começa a fazer as pequenas partes, que são as pequenas partes que vão te levar no resultado geral. Então, é você entender que no seu processo de estudos, tem dia que você vai estar super afim, tem dia que você não vai estar afim, mas você tem que fazer mesmo assim. Tem dia que você vai se sentir incrível, que você entendeu tudo, que você aprendeu tudo, você vai conseguir botar todas as suas expressões. Tem dia que você vai se sentir um merda, que você não entendeu nada. E tá tudo bem, é você avançar, é você continuar e não deixar os obstáculos te pararem. Porque o segredo está nessa consistência, em você não desistir, né? Quando os desafios aparecem ali na sua frente. E essa ideia de você persistir entra num outro tópico que eu acho que é fundamental, que é você ter confiança no seu processo de estudos. Acredita em você. Se você não acredita em mim, no que eu tô te falando, acredita em você. Fala assim, eu vou fazer isso dar certo e a partir de hoje, em 2 meses, o meu inglês vai ter uma diferença absurda. Porque pode não aparecer na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, mas, cara, depois de 60 dias, você vai olhar pra trás e aí você vai falar assim, puta que pariu, ainda bem que eu vi aquele vídeo do Igor, ainda bem que eu comecei, porque você vai ver o quanto você avançou. E aí você vai ver que você vai começar a entender uma frase, você vai começar a entender um filme, alguma coisa, e naturalmente isso vai te estimulando, isso vai te dando mais tesão de continuar aprendendo e o idioma vai chegando na sua vida. E sabe o que é melhor nisso tudo? É que você não precisa se sentir sozinho nessa jornada, né? Primeiro, você pode vir para o meu curso, que a gente tem uma comunidade de fluentes, de pessoas que estão com a mesma ideia de aprender, então isso vai te motivar muito mais. Mas existem vários grupos online aí, comunidade no Facebook, né? Até mesmo aplicativo, onde você pode entrar, conhecer novas pessoas, se conectar com novas pessoas. Até mesmo aplicativos para pessoas que estão também nesse processo de aprendizado, né? Porque você consegue praticar com alguém que tá ali na mesma jornada, que tá no mesmo barco que você. Então, para concluir esse vídeo, eu quero te provocar. Eu quero te fazer um desafio, né? O que você faria se daqui a 2 meses você já conseguisse entender pelo menos 70% de um filme em inglês? Me conta. Ou, sei lá, se você pudesse ter uma conversa, por mais básica que seja, com um estrangeiro ali, falando sobre algum assunto que esteja em alta, sem travar. Parece uma coisa distante pra você hoje? Fique tranquilo, não é distante. Isso foi vendido pra você como distante, mas não é. É muito mais real do que você imagina. Porém, você precisa tomar atitude. Se você começar hoje, continuar sem... Pensa nisso, começar hoje e continuar amanhã. Começar hoje e continuar amanhã. Que você vai se manter em constante movimento. Você vai fazer um passo de cada vez. Então, eu te faço um convite. Transforma esses próximos 2 meses que você tem na sua vida. Ele vai passar de qualquer forma. Comece a transformar isso numa jornada de aprendizado. Num processo de evolução do seu inglês.
Eu tô aqui pra te ajudar nessa caminhada. Eu posto vídeo todo dia, tem dicas, tem, sei lá, vídeo que eu te dou porrada, porque é um empurrãozinho mesmo pra você pensar, pra você sair da zona de conforto. Se você quiser estudar comigo, o link tá aqui na descrição, tá? E ó, o YouTube tá te recomendando algum outro vídeo muito legal. Clica, porque vai ser tão valioso quanto esse. Se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo.